Eu vou ler do 1 ao 8 para vocês apenas. O capítulo tem 27 versículos. Eu vou fazer uma introdução do 1 ao 8 e a partir do 9 vai ser o tema mesmo da live. Mas dessa forma a gente vai acabar pegando o capítulo inteiro, tá? Acredito que vai dar para fazer em 2 horas. A apostila já está aqui na tela. É uma apostila relativamente grande, mas acredito que vai dar para fazer em 2 horas. Então, versos 1 a 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Então já começa meio complicado aqui a visão, né, de Daniel. Primeiro ele viu um carneiro e que nenhum animal conseguia resistir ao carneiro. O carneiro ele tinha grande poder, ninguém podia livrar-se do seu poder. Olha, ele fazia o que bem queria. Então enquanto o Daniel estava se impressionando com o carneiro, de repente veio um bode com um chifre enorme. E o bode ele acabou com o carneiro, que a gente vê aqui, né? Eu vi atacar furiosamente o carneiro, quebrar os 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir, foi pisoteado. E quando o bode tornou-se muito grande, no auge da sua força, o seu grande chifre, ele tinha um chifre só, muito grande. Esse chifre ele foi quebrado e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes. Então vamos considerar primeiro esses 8 versículos, que já tem muita coisa para falar aqui. E depois a gente vai pegar, a partir do versículo 9, a gente vai fazer verso a verso. Tomar um gole de água aqui. Então vamos para a introdução. Daniel 8 são potências mundiais representadas pelos animais de sacrifício do serviço do santuário. Vocês podem perceber que o carneiro e o bode, eles faziam parte do sacrifício do templo. Inclusive, especialmente, né, na festa do Yom Kippur também. Enfatiza os serviços do santuário judaico, do sacerdócio levítico. Embora o capítulo 7 dê enfoque ao mundo inteiro em geral, com as potências mundiais representadas por bestas imundas, o capítulo 8 se concentra sobre os acontecimentos futuros de interesse particular para Israel. Então, nós temos em Daniel 7 enfoque no mundo inteiro, com os animais, com as bestas representando potências mundiais dominantes. Só que agora, no capítulo 8, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje, o foco é acontecimentos particulares para Israel. Tanto que os animais são animais que eram utilizados no sacrifício do templo. Então, o carneiro e o bode, versos 1 a 8 de Daniel 8, que nós lemos. Vamos explicar para vocês. Daniel começa o relato da visão descrevendo um carneiro e um bode, nos versos 3 a 8, como nós acabamos de ler. Isto é muito significativo, porque esses 2 animais eram usados pelo sumo sacerdote no dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur. Ao escolher esses animais como símbolos proféticos, Deus está conduzindo o leitor ao tema essencial da visão, a purificação do santuário,
ou juízo, o evento que dá início ao tempo do fim e que, aliás, é mencionado 3 vezes pelo anjo Gabriel. Só que esse tempo do fim, nós vamos entender que não é o final dos tempos. Só que isso a gente vai entender mais pra frente. Faça um esforço para ficar até o final da live. O primeiro elemento na sequência profética é um carneiro com 2 chifres, símbolo da Média e da Pérsia. Então, o carneiro, os 2 chifres, os 2 reinos, né, Média e Pérsia. Chifres, em profecia, são reinos ou reis. Poderes, né, reinos ou reis. A desigualdade dos chifres refere-se às diferenças de força entre os 2 reinos, com o detalhe de que o mais forte subiu por último. Embora os medos tivessem surgido primeiro, os persas tornaram-se os membros dominantes desta união. Então você vê 2 chifres, um maior que o outro, né? O mais forte subiu por último, porque o reino persa ele se sobrepôs ao dos medos. Em Daniel 7, os medos e persas são simbolizados por um urso que se levanta sobre um dos seus lados, no verso 5, né, de Daniel 7. As marradas do bode indicam a extensão do Império Persa, cujas conquistas abarcaram um território muito maior do que a Babilônia, sua predecessora. Em virtude de seu poder, nenhuma nação podia resistir diante dos persas. Então os persas, o rei Ciro, eles chegaram a conquistar rei Dário III, né? Conquistar a Babilônia. Na época do rei Belsazar, filho do Nabucodonosor. E na época eles eram a nação, assim, o reino mais forte do mundo. Porém, outro animal, entra em cena. Agora a gente vai falar do bode. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Então, a gente vê que o bode ele derrota o carneiro. O segundo elemento na sequência profética é um bode com um chifre notável entre os olhos, símbolo da Grécia, durante o Império Macedônio de Alexandre o Grande, identificado como o primeiro rei, no verso 21. O bode vinha do ocidente porque a Grécia localizava-se ao ocidente do Império Persa. O fato de o bode não tocar no chão ao deslocar-se revela a velocidade com que Alexandre empreendeu suas conquistas. Em Daniel 7, esse poder é representado por um leopardo com 4 asas. Então, a gente vê esse poder da Grécia em Daniel 7, por que ele é um leopardo com asas? Porque é uma conquista muito avassaladora. Alexandre o Grande ele morreu jovem, só que ele conquistou praticamente o mundo numa velocidade muito grande. Nós aprendemos, né, sobre, até na escola, na história, sobre Alexandre o Grande. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aí. 144 pessoas. Sejam todos bem-vindos, a gente está iniciando o estudo. Vou pedir para os moderadores aí procurarem não ocultar as pessoas, para a gente ter paciência com os irmãos que está chegando. Isso vale para mim também, né? Eu até peço perdão a todos se nas lives anteriores, em algum momento, eu acabei perdendo a paciência, se eu fui um pouco grosseiro aí com alguém que fez perguntas. Eu peço perdão. O importante é a gente dar foco no amor, né? Porque muita gente vem do sistema religioso com várias dúvidas do catolicismo, do protestantismo, e temos que ter longanimidade, paciência com todos os irmãos aí. Então vamos dar continuidade. O modo como o bode investiu contra o carneiro indica como os medos e persas sucumbiram diante de Alexandre e seus exércitos. O Império Persa foi derrotado e completamente subvertido. Então parecia ser um império indestrutível. Tanto que na visão de Daniel ele ficou impressionado com o carneiro. Quem que pode resistir ao carneiro com esses 2 chifres? E com o chifre maior sendo a Pérsia. E de repente chega o bode e devasta, assim, não toma nem conhecimento, né?
Então o Império Persa ele foi derrotado, completamente subvertido. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 cantos do céu. Foi o último versículo que nós lemos. Daniel 8:8. Então esse chifre grande, ou seja, o império de Alexandre o Grande, o próprio Alexandre o Grande, né, que representa o chifre grande, ele morreu, ele de repente ele morreu jovem. Isso representa a quebra do chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. A gente vai ver adiante que esse império que ele conquistou, gigantesco, quase que o mundo todo, ele foi dividido em 4 reinos. E o chifre pequeno, ele vai sair de um desses reinos, que faz parte do tema da live. Por isso que é importante a gente estudar o capítulo inteiro. Então, os 4 chifres que surgiram no bode simbolizam 4 reinos que se levantaram deste mesmo poder, como veremos. Agora vamos ao estudo verso a verso. Como vocês gostam, né? Versículo 9. De um deles saiu outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Então, recapitulando, tinha um chifre grande que quebrou, surgiram 4 no lugar, e de um desses 4 saiu um outro chifre que começou pequeno, mas ele cresceu em poder. Então pertence somente a uma das 4 divisões do poder do bode. Sua atenção se restringe principalmente a uma província menor de uma divisão do Império do Bode, ou seja, a Terra Gloriosa, né? Terra Magnífica ou Terra Gloriosa, do versículo 9, que é a Palestina. A malevolência é dirigida contra o povo judeu, seu sumo sacerdote, os sacrifícios e o santuário. A atmosfera e o aspecto do capítulo 8 indicam uma batalha local e levítica. Então agora a gente vai começar a se situar no capítulo 8. Isso nos aponta um poder que se originou no mundo grego, em algum momento depois do ano 300 a.C. Daniel 8:23, no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Que seria o final das 4 divisões do Império Grego. Não pode haver nenhuma dúvida de que aqui Gabriel identifica o chifre pequeno do versículo 9 como um rei de feroz catadura. A palavra hebraica para rei no versículo 23 é Melech, e significa um rei, rei real, segundo definição de Strong. A palavra Melech não se traduz nunca como reino ou poder mundial ou império. Por que eu estou falando isso? Para ficar claro que esse chifre pequeno, que surge de um dos 4 reinos, ele não é Roma. Ele não é o poder papal. O chifre pequeno de Daniel 7 é Roma, o papado. Mas em Daniel 8 não. Então a palavra em hebraico significa rei, um rei pessoal, uma pessoa. Gabriel usa a mesma palavra hebraica Melech para identificar o chifre grande do bode, no versículo 21, o qual todos os eruditos bíblicos concordam que se refere a Alexandre o Grande. No versículo 23, a palavra reinado vem da palavra hebraica Malkut, que significa um domínio, império, reino, reinado, reino real, segundo a definição de Strong. Portanto, Gabriel fez uma óbvia distinção ao usar essas 2 palavras. Eis aqui o que Gabriel disse. De um Malkut, domínio, reinado, império, reino, se levantará um Melech, um governante, um rei. Então fica muito claro aqui no hebraico que de um império sairia um rei, uma pessoa. Procedendo desde o versículo 23, se faz referência ao rei em uma forma pessoal. As palavras seu e ele aparecem 10 vezes nos versículos subsequentes, 24 e 25. Isto denota que se refere a um indivíduo e não a um poder mundial. A gente já vai entender quem é esse indivíduo. Aqui, ó. O chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Ao examinar a evidência que segue,
parecerá abundantemente claro que Antíoco Epifânio cumpre com exatidão todas as especificações de Daniel 8. Segundo Daniel 8:9, o chifre ataca primeiro ao sul, logo ao leste, e em seu caminho ao leste ataca a terra gloriosa. O reino de Antíoco Epifânio se centrava na Síria, que estava situada ao norte de Israel. Note-se que durante sua carreira, Antíoco atacou somente em direção ao sul e a leste da Síria. Então vamos entender aqui, ao sul. Ele entrou no Egito e combateu seu rei, Ptolomeu Filometor. Tomou muitas cidades e ficou em Alexandria. E com toda a probabilidade haveria submetido o país inteiro, se os romanos não houvessem detido, enviando-lhe seu embaixador Popílio, que o obrigou a desistir e afastar-se. Isso segundo John Hill's Exposition, uma exposição que John Hill faz da Bíblia. As campanhas militares de Antíoco contra o Egito são descritas em 1 Macabeus. A gente vai usar o livro apócrifo de Macabeus como um livro de história, tá? E não como um livro inspirado. Então consta aqui, ó, desta maneira ocuparam as cidades fortes na terra do Egito, e ele tomou seus despojos, e depois que Antíoco havia atacado o Egito, regressou novamente no ano 143 e subiu contra Israel e Jerusalém com uma grande multidão. Então ele subiu contra Israel. E ao leste, que fala na passagem, em direção à Armênia e Pérsia, os astrópatas na Média e os países mais além do Eufrates, aos quais fez pagar-lhe tributo. Então, a gente vai usar aqui Macabeus como um livro de história. Porque, estando muito perplexo, decidiu entrar na Pérsia para receber os tributos dos países e reunir muito dinheiro. Por este tempo, viajando Antíoco por altas regiões, ouviu dizer que Elemias, no país da Pérsia, era uma cidade de grande renome por suas riquezas, sua prata e seu ouro, e que havia nela um templo muito suntuoso, no qual havia coberturas de ouro e peitorais e escudos que havia deixado ali Alexandre, filho de Felipe, o rei da Macedônia, que reinou primeiro entre os gregos. Então a terra gloriosa, Antíoco atacou inesperadamente a terra de Israel, matando milhões de judeus na tentativa de esmagar a religião judaica. O campo de operações de Antíoco estava precisamente nas 3 áreas que Daniel menciona. Antíoco não foi um chifre grande em um cenário grande. Foi um chifre pequeno que desempenhou um grande papel em um cenário pequeno. Então isso é uma coisa local, mas que ele quase extirpou o judaísmo. Sua conquista do Egito e seu ataque contra o judaísmo podem certamente ser descritos como extremamente grande no cenário da história do Oriente Médio durante este período. Pode-se argumentar que, de todos os inimigos do judaísmo, Antíoco Epifânio foi o que esteve mais perto de extirpar a religião. Então, foi pior do que o ataque de Tito Vespasiano. O ataque de Tito Vespasiano matou milhares, só que também espalhou eles pelo mundo. E o ataque de Antíoco, ele quase que extirpou mesmo. Seu ataque contra o judaísmo somente pode ser descrito como extremamente grande. Agora vamos ver ao versículo 10. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Este versículo não está falando de seres celestiais, porque nenhum império, nem sequer Roma, lançou por terra seres celestiais. Então a gente não pode fazer essa interpretação literal, né? Que um homem poderia ter afetado exército dos céus, literalmente. Tanto a Bíblia como os apócrifos judeus usam uma linguagem similar para descrever os sacerdotes e governantes do povo hebreu. Eis alguns exemplos. Os filhos de Jacó são descritos no sonho de José como estrelas. Gênesis 37:9. Em Isaías 24:21, os governantes judeus são chamados no céu as hostes celestes. Em 2 Macabeus 9:10, se descreve a Antíoco como homem que pensou um pouco antes que poderia
alcançar as estrelas do céu. Então aqui é uma linguagem metafórica para descrever os sacerdotes e governantes do povo hebreu. Albert Barnes, em suas notas sobre Daniel, explica: alguns do exército e das estrelas lançou por terra. O chifre pequeno pareceu crescer até as estrelas e retirou-as de seus lugares e as lançou por terra. Em cumprimento disto, o Antíoco derrubou e pisoteou os príncipes e os governantes e a hoste santa, o exército de Deus. Tudo o que se entende aqui se cumpriu com o acréscimo do que ele fez ao povo judeu. Ver 1 Macabeus 1 e 2, Macabeus 8 e 2. Ele lhes extirpou com indignação e desapreço. Nada poderia expressar melhor a conduta de Antíoco com relação aos judeus. Está na página 345 do livro de Albert Barnes. A gente vai entender que ele teve todo esse poder porque, na verdade, era o juízo de Deus. Deus estava utilizando ele como um instrumento de juízo para punição, para causar uma severa punição. Agora vamos para o versículo 11. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Pessoal falando... o YouTube tá complicado mesmo, né? Vamos deixar o like porque está difícil trabalhar aqui no YouTube. Canais de direita, canais que pregam as coisas que a gente sabe que... A gente sabe, na verdade, o que está acontecendo, né? O YouTube ele tá cada vez mais sendo dominado pela esquerda, progressivamente. E tá complicado. Muitos canais de direita estão sendo desmonetizados, perseguidos. Muitas tiveram computadores até apreendidos. Mas estamos aí, com a graça de Deus. Enquanto houver possibilidade de estar pregando, estaremos presentes. Por que não tem como deixar o super like? O meu canal ele foi sabotado aqui, né, pelo próprio YouTube. Não dá pra deixar super chat, super like, nada, né? O YouTube... Mas tudo bem, importante a gente estar reunidos. A gente está reunidos aqui em quase 200 pessoas para ouvir a palavra de Deus. Voltando para o estudo, vamos para o versículo 11 de Daniel 8. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. O verso 11 já dá uma boa dica para a gente se situar, porque fala suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe. Isso é mais uma prova de que a profecia ela é local para Israel, ao contrário do capítulo anterior, ao contrário do capítulo 7, que é uma profecia que envolve o mundo inteiro. Infelizmente, Daniel 8 ele foi usado incorretamente por uma denominação, não sei se só por uma denominação ou por mais, para tentar prever a volta de Cristo. Mas não tem nada a ver. Tanto que não se cumpriu, né? Guilherme Miller previu a volta de Cristo em 1844, pegando os 2.300 dias, como 2.300 tardes e manhã, como se fossem dia-ano. E o que aconteceu? Chegou em 1844, Jesus não voltou. Então a gente tem que interpretar esse capítulo, essa profecia, no contexto exato que ele se apresenta, que é relacionada a Israel. Então, quem é o príncipe do exército? Strong define príncipe, Sar, como cabeça, capitão, chefe, general, governante, guarda, senhor, amo, príncipe soberano, administrador. Só fazendo um parênteses aqui, porque nem todo mundo sabe, a concordância de Strong é uma concordância baseada na Bíblia do Rei James, elaborada sob a direção do professor de teologia no Drew Theological Seminar Dr. James Strong, e publicada pela primeira vez em 1890. Trata-se de uma referência cruzada, remetendo cada palavra presente na edição bíblica King James ao termo existente no texto na linguagem original. Então, uma referência cruzada.
que eles pegam as palavras e remetem ao termo existente na linguagem original, ou grego, ou hebraico. O objetivo da concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico, palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente. Porque às vezes uma palavra ela é traduzida de uma forma 20 vezes e traduzida de outra forma 2 vezes. Aí você fala, poxa, por que 20 vezes eles traduziram assim e 2 vezes eles traduziram diferente? E aí você começa a entender algumas coisas. Às vezes tem uma ou outra tradução tendenciosa. E a gente consegue, com essa concordância de Strong, escapar disso. Então, só fiz um parênteses, mas seguindo aqui. O chifre pequeno ele se engrandecia contra o cabeça, capitão soberano do exército. Antíoco fez isso literalmente durante seu governo, quando o sumo sacerdote Onias foi exilado e mais tarde assassinado da maneira mais cruel. Então ele conseguiu afrontar o sumo sacerdote. Primeiro ele foi exilado e depois ele foi assassinado cruelmente. Além disso, Antíoco, de maneira figurada, se engrandeceu contra o mais poderoso príncipe dos exércitos, que seria o próprio Deus. Ele se colocava acima de Deus. Isso a gente até consegue ver em Daniel 11. Deixa eu pegar aqui para vocês uma passagem de Daniel 11, para vocês verem o nível de loucura, né, que chegou esse rei. Pegar aqui Daniel, capítulo 11, acho que está lá pelos versos 30 e alguma coisa. Daniel 11:36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer... Deixa eu pegar na NVI, porque fica mais fácil de entender. A linguagem da Almeida ela é um pouco rebuscada. Até recomendo que o Antigo Testamento seja estudado na NVI, porque fica mais fácil de ler. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses de seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Ele se exaltou acima do próprio Deus, do Criador. Isso está em Daniel 11, 36 e 37, que reforça aqui o que está sendo dito em Daniel 8, 11, tá? Então ele se engrandeceu contra o mais poderoso príncipe dos exércitos, o próprio Deus. A alcunha até o Antíoco o declarava como esplendor radiante, em forma humana, do divino, um Deus manifestado em carne. Ele se considerava um Deus manifestado em carne. Isso tem aqui, vou deixar a bibliografia, depois vocês vão ficar com a apostila. Antíoco lançou um cruel ataque contra o santuário judeu e a religião judaica, com o intento de fazer desaparecer a religião judaica. Proibiu o sacrifício costumado de cordeiros e profanou o santuário. A gente está falando aqui do sacerdócio levítico, né? O livro de Macabeus descreve como foi tirado o sacrifício costumado, aquele sacrifício contínuo. Vou até trocar a palavra para contínuo, que fica mais fácil. E como foi desolado o santuário. Em sua arrogância, entrou no santuário e tirou o altar de ouro e o candelabro e todo o mobiliário. Então ele não tinha reverência nenhuma. Ele chegou no santuário, tirou o altar, jogou o candelabro no chão, todo o mobiliário, quebrou tudo, não tinha nada, nenhum temor. Ele se considerava o próprio Deus, ele não tinha nenhum temor. Depois a gente vai ver como ele morreu. Fique até o final, que é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante que vai acontecer com ele. O ataque de Antíoco contra a religião judaica foi a pior crise que enfrentaram os judeus entre o cativeiro babilônico no ano 606 a.C. e a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Depois de 2 anos, a situação no santuário piorou.
e derramaram sangue inocente por todo lado do santuário, e profanaram o santuário mesmo. O santuário se converteu em um deserto desolado. Eles chegaram a fazer até sacrifício a Zeus, a deuses pagãos. Eles chegaram até a sacrificar animais imundos. No templo de Deus, eles sacrificaram animais imundos. Aconteceu isso. Então foi o pior ataque ao judaísmo. Se você pegando entre o cativeiro babilônico e o ataque de Tito Vespasiano em 70 depois de Cristo. O objetivo de Antíoco era destruir a religião judaica e fazer com que todo o povo da Palestina se unisse e adotasse sua religião pagã sob pena de morte. Ele ordenou: então o rei escreveu a todo o reino dizendo que todos deveriam ser um só povo e que cada um deveria renunciar às suas próprias práticas pessoais e suspender as ofertas vivas e os sacrifícios das libações dos santuários. Isso está em 1 Macabeus também, como documento histórico. Versículo 12 de Daniel 8. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Olha isso. O sacrifício diário era dado ao rei, ao próprio Antíoco, não a Deus mais. A Bíblia diz que essas calamidades vieram sobre os judeus por causa de suas transgressões. Em outras palavras, foram os pecados dos judeus que trouxeram sobre eles esta calamidade. Foram os judeus os que de fato tomaram a iniciativa de helenizar Jerusalém. O problema é esse: os judeus eles já estavam querendo seguir deuses estrangeiros. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus, não estavam cumprindo seus mandamentos. Eles já estavam adorando deuses estranhos. Eles já tinham caído na idolatria. Então esse chifre pequeno foi levantado para castigá-los. Tanto que a gente vai entender que o poder dado a esse rei foi Deus que deu o poder para ele fazer isso. Uma delegação de judeus proeminentes veio de Antioquia, pouco depois que Antíoco assumiu o poder, pedindo permissão para converter Jerusalém em uma Antioquia e levantar o sinal distintivo de uma cidade helênica, o ginásio. Mais tarde, depois que Antíoco deu posse a seu próprio sumo sacerdote, o ginásio foi construído e logo fervilhavam jovens sacerdotes que perseguiam o ideal helênico de força e beleza. Então eles estavam preocupados ao culto ao corpo, à beleza, esses ideais gregos, né? Eles não estavam preocupados com as coisas de Deus. Dando sequência aqui, versos 13 e 14. Então, ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos? Essa parte é importante, hein? Essa parte vamos prestar bastante atenção, que vai falar desse período aí de 2300. Eu vou ler novamente. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado, ou purificado na maioria das versões. Versos 13 e 14. O que é importante a gente entender? Primeiramente, aqui não se aplica o princípio de dia por ano, ou seja, cada dia representando um ano, de Números 14:34 e Ezequiel 4:6, pois as palavras hebraicas para dia, Yom e Yamim, não aparecem no versículo bíblico em análise, e não aparece nem na versão em português. Mesmo qualquer versão em português, até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Qualquer versão que você pegar aí, não vai aparecer a palavra dias. Então é um grande engano de algumas denominações religiosas
querer colocar como se fossem 2.300 anos. Isso a gente já tem que descartar de primeira. Não são 2.300 anos. Ele falou, vai levar 2.300 tardes e manhãs. E então o santuário será reconsagrado. Será purificado. Para o santuário ser purificado, tem que ser antes de 70. Porque em 70 o templo foi destruído. Certo? Então, quando Jesus morreu, na verdade, no ano 30, aí já foi a extinção do sacerdócio levítico. Já não tinha mais sentido. A partir do ano 31, digamos assim, já não tinha mais sentido você fazer sacrifícios diários no santuário. Porque Jesus ele foi o sacrifício definitivo, conforme está muito claro no livro de Hebreus. Então, o santuário, no máximo, ele teria que ser reconsagrado até o ano 30. Ou, exagerando, até o ano 70, porque vamos dizer que eles não entenderam, a maioria dos judeus não entendeu e continuaram sacrificando. Só que não tem como ele ser reconsagrado no nosso tempo. Não tem como. Depois que o templo foi destruído. Então, essa é mais uma prova de que a profecia ela já se cumpriu lá atrás. Ela se cumpriu lá atrás e a gente vai entender. Então, duas coisas. O santuário ele tem que ter sido purificado no passado, enquanto ainda existia o sacerdócio levítico. Isso é um fato. E o outro fato é que a gente não está falando de 2.300 anos. Então, do que a gente está falando? Vamos continuar aqui o estudo. Dá uma olhadinha no chat. Agradecer a presença, 191 pessoas acompanhando o estudo bíblico. Tem gente que está acompanhando futebol, tem gente que está acompanhando política. Mas vocês são abençoados de estarem aqui no estudo bíblico, né? Anderson Urban está presente. Guerra Arquitetura. The World is Flat Forever. Let's Focus in Study. É isso aí. Nosso irmão Gabriel Donato aí também nos auxiliando na moderação. MTB Terra Plana. Muito bom. Vamos voltar aqui. Então, as palavras Ereb e Boker, que constam da passagem, significam literalmente tardes e manhãs, tal como traduzido. Então, a tradução está certa, as palavras significam literalmente tardes e manhãs. Tendo em consideração que o contexto do versículo fala do sacrifício diário que tinha lugar cada manhã e cada tarde, a única conclusão razoável é de que a passagem está falando do sacrifício diário do templo. Então vamos pegar aqui Êxodo 29, versos 38 e 39. Isso, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Olha que interessante. Então isso aqui era aquele decreto de Deus do sacrifício contínuo, sacrifício diário do sacerdócio levítico. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Portanto, a profecia das 2.300 tardes e manhãs teve um assombroso cumprimento durante o terrível reinado de Antíoco Epifânio. Poderia ser dito que Deus previu esta terrível ameaça 400 anos antes do ocorrido e enviou uma mensagem a Daniel para que consolasse e assegurasse a seu povo que ele lhes daria finalmente uma vitória? Uma pergunta. Assombrosamente, Deus disse aos judeus precisamente por quanto tempo seria profanado o santuário. 2.300 sacrifícios da tarde e manhã seriam suspensos enquanto o santuário era profanado. Então Deus ele deu essa profecia para Daniel 400 anos antes de acontecer. Ele até fala para Daniel selar a profecia porque ainda demorar no final. Ele fala isso, quer ver? Deixa eu pegar aqui no final. Aqui, ó, verso 26. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Então ia demorar 4 séculos ainda para acontecer isso. Porém,
quando os judeus estivessem passando por isso, se eles recorressem às Sagradas Escrituras, ao livro de Daniel, eles veriam que teria um fim, que ia durar um determinado tempo. E Daniel ele ficou exausto. Ó. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias com todas essas visões. Mas vocês não vão ficar, a gente vai interpretar aqui tudo para vocês, verso a verso. Então, considerando o ano judaico, vamos fazer o cálculo aqui. Considerando o ano judaico com 360 dias, 2.300 resultam em 6 anos, 3 meses e 20 dias. Este período de tempo começou no dia 15 do mês de Cisleu, no ano 145 do Império Seleucida, estado helenista que existiu após a morte de Alexandre o Grande, no qual Antíoco estabeleceu a abominação desoladora no altar de Deus. Então teve esse Império Seleucida, que foi um dos maiores que deram continuidade, digamos assim, ao Império de Alexandre o Grande. Vou pegar aqui na Wikipedia, né? Então o Império Seleucida foi um estado helenista que existiu após a morte do chifre grande, do bode, que é Alexandre. E você tem os territórios deles aqui em amarelo. Então olha o tamanho. Tudo isso aqui era de Alexandre o Grande. Aí quebrou em 4. Quebrou em 4. Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, Lisimaco. Cada um ficou com uma parte. O Antíoco surgiu desse amarelo aqui. Então ele bate certinho com a história, tá? Daniel 8 ele bate exatamente com a história. Quem gosta de história vai entender tranquilamente. Agora, olha que interessante. Vocês vão entender até mais pra frente uma profecia de Mateus 24. Esse estudo, agradecer a presença de 206 pessoas. Para quem não entendia uma passagem de Mateus 24, daqui a pouco a gente vai chegar nela. Então, 360 dias, que é o ano judaico, resultam em 6 anos. Vamos pegar aqui, né? 360 vezes 6 daria 2.160 sacrifícios. Por isso que é 6 anos, 3 meses e 20 dias. Aí vai dar certinho 2.300 sacrifícios. Vai dar certinho. Então, foi esse o período de tempo. 6 anos, 3 meses e 20 dias. Isso já aconteceu. 1 Macabeus, capítulo 1, 59, fala: no 5º e 20º dia do mês, fazia um sacrifício sobre o altar do ídolo, que estava sobre o altar de Deus. Este foi o princípio de intenso sofrimento para os israelitas, que decidiram permanecer fiéis a Deus. Judas Macabeu se sentia ultrajado pela justiça que se estava cometendo contra o santuário de Deus. Então, na verdade, o Judas Macabeu ele formou um exército para ir contra Antíoco. E isso deu origem àquela festa que é o Hanukkah, ou Chanukah. Também faz parte da história. Por isso que essa festa a gente vai entender daqui a pouco. Por isso que essa festa, o Hanukkah, ele não aparece na Torá. E aí algumas pessoas ficam preocupadas. Será que é uma festa pagã porque não aparece na Torá? Não, a gente já vai entender. Por que ela não aparece e por que Jesus estava presente nela. Pô, Jesus estava presente numa festa judaica que não tinha na Torá? Vocês também vão entender isso. João, no Evangelho de João aparece. Olha quanta coisa, né? Então, o Judas Macabeu ele ficou indignado. Ai de mim, porque nasci para presenciar a ruína de meu povo e a ruína da santa cidade, e para estar sentado enquanto é entregue a seus inimigos e o santuário a estrangeiros? Seu templo veio a ser como um homem em desgraça. Eis que nosso santuário e nossa beleza e nossa glória caíram assolados, e os pagãos os profanaram. Foi exatamente isso que aconteceu. Embora não seja um livro inspirado, tanto que o autor de Judas Macabeu, até no final do livro, ele pede perdão por eventuais imprecisões. Ele é um livro de história, um bom livro de história. Macabeu se levantou e iniciou uma revolta contra Antíoco. Durante mais de 3 anos, lutou e combateu contra o rei sírio.
Finalmente, o período de 2.300 dias, entre aspas, terminou com sua vitória sobre Nicanor, no dia 13 do mês de Adar, no ano 151 do Império Seleucida. Isto se encaixa com as 2.300 tardes e manhãs de sacrifícios, ou pouco mais de 6 anos, como havia predito Daniel. Na realidade, os judeus deste período reconheceram esses acontecimentos como um cumprimento de Daniel 8. Então os judeus eles entenderam perfeitamente. Depois de sua vitória, quando Judas entrou em Jerusalém, não é o Judas que traiu Jesus, tá? É Judas Macabeu. Então, depois de sua vitória, quando Judas entrou em Jerusalém, encontrou o santuário assolado. Imediatamente deu instruções para que o santuário fosse reconstituído e purificado, para que pudesse ser usado novamente para os serviços sagrados. Os judeus comemoraram os triunfos de Judas com uma festividade anual chamada a Festa da Dedicação, o Hanukkah, ou Chanukah, como alguns pronunciam. O Salvador, o Senhor Jesus, ele honrou esta festividade com sua presença, conforme vemos no Evangelho de João. Olha que interessante, uma passagem que a gente não entendia muito bem, em João 10, versos 22 e 23. Vou colocar aqui para vocês. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. A gente, nossa, por que Jesus ele estava nessa festa da dedicação que a gente não consegue encontrar ela na Torá? Interessante, né? Tá respondido. E a gente tem aqui na história, pegando qualquer livro de história, Wikipedia mesmo, Hanukkah é uma festa judaica, também conhecida como Festival das Luzes. Uma palavra hebraica que significa dedicação, que é o que aparece em João 10. E aqui tem a história dessa batalha, que fala, né, do tirano Antíoco Epifânio, que ele ascendeu ao trono Seleucida. E em 167 a.C., após acabar com a revolta dos judeus de Jerusalém, Antíoco ordenou a construção de um altar para Zeus, erguido no próprio templo, fazendo sacrifício de animais imundos, não kasher, sobre o altar, e proibiu a Torá de ser lida e praticada, sendo morto todo aquele que descumprisse tal ordem. Então vocês estão vendo que está batendo aqui com a história, exatamente. E depois nós vemos Judas Macabeu indo contra ele e derrotando ele. Aqui, ó, o festival de Hanukkah foi instituído por Judas Macabeu e seus irmãos para celebrar esse evento, após terem conseguido a recuperação de Jerusalém e o templo. Então eles conseguiram recuperar Jerusalém e o templo. Eles formaram um exército de camponeses, um exército que parecia que não ia ter muito futuro, mas que deu certo. Só um instante aqui. Aí fala do livro de Macabeus. Tem um comentário. Alan Gessé Lima. Esse cara acha que tem a verdade, mas está tropeçando na própria língua. Da onde ele tira essas fontes? Da Bíblia. Tô tirando aqui Daniel 8. Verso a verso, a gente tá lendo. A gente tá lendo junto, verso a verso. De Daniel 8. Daniel 11 também. Da história. E da história. Da onde mais eu... Assim, humildemente eu tô colocando aqui o que tá escrito. Principalmente é óbvio na Bíblia, né? A gente tá lendo verso a verso. Eu acredito que o irmão seja adventista do sétimo dia e que defenda que esse chifre seria Roma. Só que não tem como defender isso, infelizmente. O chifre pequeno que representaria Roma, ele está em Daniel 7, não em Daniel 8. Então nós estamos estudando, eu estou mostrando para vocês aqui. Estou mostrando para vocês na Bíblia e na história, na Bíblia e na história. Então vamos dar sequência aqui ao estudo. O santuário foi purificado por Judas Macabeu quando limpou os lugares santos, santificou os átrios, reconstruiu o altar, renovou os utensílios do santuário e pôs tudo em seu devido lugar. E aqui nós temos a passagem. Então Judas designou a certos homens para combater os que estavam na fortaleza.
até que houvesse purificado o santuário. Escolheu sacerdotes de irrepreensível conversão, que se contentavam na lei, os quais purificaram o santuário e lançaram as pedras contaminadas em um lugar impuro. Quando consultados sobre o que fazer com o altar do holocausto, que havia sido profanado, lhes pareceu melhor derrubá-lo, para que não fosse reprovado por eles por causa de haver sido profanado pelos pagãos. Então eles derrubaram o altar e reconstruíram. Assim o derrubaram e puseram as pedras em um lugar conveniente na colina do templo, até que viesse um profeta e lhes mostrasse o que fazer com elas. Logo tomaram pedras inteiras de acordo com a lei e levantaram um novo altar, como o anterior, e construíram o santuário e fabricaram as coisas que havia dentro do templo e santificaram os átrios. Também fabricaram taças novas e trouxeram ao templo o candelabro e o altar do holocausto, e o de incenso e a mesa. E queriam incenso sobre o altar, e acenderam as lâmpadas que estavam sobre o candelabro para que iluminasse o templo. Ademais puseram os panos sobre a mesa, estenderam os véus e terminaram todas as obras que haviam começado a fazer. 1 Macabeus 4, 41 a 51. Desta maneira, podemos ver um impressionante cumprimento da profecia quando Judas Macabeu purificou e recuperou o santuário de Deus no ano 164. A partir daí nós temos o Hanukkah. No ano 164 a.C., ele conseguiu recuperar o templo e derrotar o exército aí do rei sírio. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Agora que eu tinha achado, eu acabei clicando sem querer. Aqui. Para ver que eu não estou inventando, tá? Na cidade de Modin, sul de Jerusalém, tem início uma ofensiva contra os grecos-sírios, liderada por Matatiarro, um sacerdote judeu da família dos Hasmoneus, e seus 5 filhos, João, Simão, Eliezer, Jonatas e Judas, e Eudá, o Judas Macabeu. Após a morte de Matatias, Yehudá, ou Judas, toma a frente da batalha com um pequeno exército formado em sua maioria por camponeses. Mesmo assim, os judeus lograram vencer o forte exército de Antíoco no ano 164 a.C. e libertaram Jerusalém, purificando o templo sagrado. Judas acabou conhecido como Judas Macabeu. Então, isso aqui faz parte da história. Não tem como inventar ou mudar nada, entendeu? E tá na Bíblia, a gente tá vendo. O que significa purificado? Ao final da profecia dos 2.300 dias, o santuário seria purificado. A palavra hebraica para purificado se usa 41 vezes no Antigo Testamento, e Daniel 8,14 é a única vez que se traduz como purificado. Na realidade, a palavra significa recuperar ou justificar. Então, na definição de Strong, a gente pode traduzir a palavra tzadak como justificar, como limpar, recuperar. Então tem várias formas de traduzir. Algumas bíblias em inglês falam o santuário será restaurado. Você tem várias bíblias que coloca como restaurado. E nas nossas versões em português, por exemplo, na NVI tá, o santuário será reconsagrado. Na Bíblia de Jerusalém, será feita justiça ao santuário. Tem até um comentário aqui interessante. Comentário da Bíblia de Jerusalém, item M da página 1570. Será feita justiça, isto é, o santuário será reintegrado em seu direito. Olha que interessante. Porque ele estava sendo usado para sacrifícios para deuses pagãos, inclusive sacrifícios de animais imundos. Só que ao final das 2.300 tardes, que são 6 anos, 3 meses e 20 dias, ele foi reintegrado em seu direito. Na NVT também. Então o templo será restaurado. É isso que significa o purificado, restaurado, reconsagrado. Que foi o que de fato ocorreu e deu início ao Hanukkah. Então, o santuário ele está sendo recuperado de haver sido pisoteado e derrubado pela abominação desoladora. Nossa, aqui vai ser muito interessante também, pessoal. Pedir atenção das 200 pessoas que estão acompanhando com a gente, porque vocês vão entender perfeitamente
uma parte lá de Mateus 24. Mateus 24 é meio complicado, né? A escatologia. Porque Jesus ele responde basicamente 3 perguntas em Mateus 24. Quando os discípulos estavam impressionados com o templo, né? Eles falaram, só pegando aqui um parênteses do Novo Testamento, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, que eles estavam impressionados, que era muito lindo, né, grande. Jesus, porém, lhes disse, não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então os discípulos eles fazem 3 perguntas. Quando que vai ser derrubado o templo? Não vai ficar pedra sobre pedra? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a responder, e tem uma hora que a gente não entende muito bem os versos 15 e 16, que ele fala o seguinte, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele dá isso como sinal para fugir. Quando acontecer isso, quando vocês verem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, vocês fujam. E será que as pessoas entenderam? Deixa eu ver aqui o chat, só um instante. Muito cuidado com profecias. Daniel não era um homem probo e perfeito. Tinha muitos defeitos. Imagine o que poderia sair da sua boca. Eu vou discordar do André Costa, porque Daniel, ele foi... É claro que nenhum homem foi perfeito, com exceção do Senhor Jesus. Mas Daniel, ele foi muito fiel a Deus. Daniel, você vê ele recebendo livramentos incríveis, né? Ele foi inclusive livrado por Deus da cova dos leões. Então, a história de Daniel mostra que ele foi um servo fiel. Ele foi um servo fiel até o final. E esse livro, ele é muito verdadeiro. Especialmente porque é a palavra de Deus, né? Não é a palavra de um homem. O profeta, ele relata aquilo que Deus lhe apresenta, ou aquilo que Deus lhe diz. Os profetas falam, assim diz o Senhor. Então, isso aqui é a palavra de Deus. Um abraço também pro André. A gente respeita as opiniões divergentes, né? Mas a Bíblia, de fato, os profetas, eles foram inspirados. Canal Cristão Forasteiro. Daniel foi inspirado por Deus. O que foi de erro, Deus não permitiu que ficasse no livro sagrado. Não, exatamente, né? Aquilo que seria erro dos homens, não ficaram. Nosso irmão Hélio José de Macedo, ele clamou a Deus para revelar o que iria ocorrer com seu povo. Ele recebeu um anjo no momento da sua oração. Justamente, você vê muito Daniel clamando. Em Daniel 9, que nós já estudamos aqui no canal, você vê Daniel prostrado aqui de joelhos, orando, suplicando mesmo. E eu dirigi o meu rosto a Senhor para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos de seus mandamentos e seus juízos. Assim, Daniel, ele está se humilhando aqui. E na realidade, ele próprio, assim, você não vê ele indo contra Deus. O povo judeu pecou muito, né? Mas ele pede perdão pelos pecados dele, pelo pecado do povo. Ele faz jejum, ele se humilha, ele se veste de saco de cinza. Então ele foi um homem, um servo fiel, um bom servo. E as palavras desse livro, elas são verdadeiras, elas são de Deus. Elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A gente não pode duvidar aqui dos livros
sagrados, das Sagradas Escrituras. O Jean Filho, toda a escritura é inspirada por Deus, nada pode ser tirado nem acrescentado. Exatamente. Toda a escritura é inspirada por Deus. A gente sabe que tem uma ou outra tradução tendenciosa, tem uma ou outra palavra que o tradutor acabou tentando favorecer aquela doutrina, mas é por isso que a gente estuda em várias versões, a gente recorre às vezes ao grego, ao hebraico, e principalmente ao contexto. O que vai nos dar a verdade é todo o contexto. Aquele que tem todo o contexto bíblico, ele não vai ser enganado. Agora, aquele que só vai ler versos isolados é muito fácil enganar. Por isso que é muito fácil os pastores, os pregadores, eles têm muita facilidade para enganar. Porque você pega versículos fora do contexto, você faz o que quer. O André falou, concordo, Gilberto, mas nós não temos certeza absoluta que Deus falou através de Daniel. Temos a fé que é diferente da certeza. Assim, por exemplo, a fé que eu tenho, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta, porque assim, eu já tô conseguindo ter um contato com Deus. Através de servos dele, eu já tô conseguindo, assim, receber algumas instruções de Deus. Porque eu tô orando, eu tô pedindo para Deus me usar, para Deus me mostrar a vontade dele. E estão chegando respostas de Deus. Eu agradeço a Deus por isso. Então, chega um momento que a gente consegue ter a certeza absoluta, que é dada pelo próprio Espírito, entendeu? A gente... é uma evolução espiritual. A gente vai saindo dessa questão de dúvidas, de incertezas. A gente vai crescendo em entendimento e sabedoria. E para que nós possamos crescer em entendimento e sabedoria, a gente tem que procurar fazer o máximo possível a vontade de Deus. Guardar os mandamentos, orar, jejuar. Eu estava pecando nessa questão de jejum, estava jejuando pouco. Falei, não, bom, agora eu preciso jejuar mais, eu preciso fazer o que tem que ser feito, né? O caminho, ele é estreito. Não adianta a gente falar aquela pregação, não, tá todo mundo debaixo da... a gente é salvo pela graça. Tudo bem, a gente é salvo pela graça, só que a gente tem que estar debaixo da graça. A gente tem que estar debaixo da graça. Alguma coisa local perguntou, a Bíblia narrada por Cid Moreira é confiável? O que eu vou te falar? Ouve a Bíblia, ouve. Não deixa de ouvir. Entendeu? Depois você vai... na medida que você for estudando, orando, você vai crescendo em entendimento. Para quem quer começar, lê uma NVI, uma Nova Versão Internacional, que é uma linguagem simples, mas não é adulterada. No sentido de... não é aquela linguagem dos dias de hoje, é horrível, né? Mas uma NVI é uma linguagem mais simples, mais fácil de entender o Antigo Testamento. Você quer ouvir o Cid Moreira, que é também uma linguagem simples? Ouve. Importante a gente estar em contato com a palavra de Deus o máximo possível, entendeu? Então vamos entender essa passagem aqui de Mateus 24 agora. Durante a época de Jesus, as ações de Antíoco Epifânio ainda elas estavam frescas nas mentes do povo. Eles entenderam que Antíoco era a abominação desoladora. O historiador judeu Flávio Joséfo, um contemporâneo de Jesus, escreveu sobre Antíoco. Flávio Joséfo ele chegou a viver na mesma época de Jesus, no século I. Olha que interessante. E esta desolação ocorreu de acordo com a profecia de Daniel, que havia sido pronunciada 408 anos antes, porque declarou que os macedônios dissolveriam este culto por algum tempo. Jesus se referiu à abominação no livro de Daniel para advertir seus seguidores que uma desolação semelhante havia de acontecer à nação judaica no futuro. Portanto, a passagem que a gente leu, né, de Mateus. Portanto, quando virdes no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, o que lê entenda,
Então os que estão na Judéia fujam para os montes. Essa abominação teve lugar no ano 68 depois de Cristo. Acho que tá AD aqui, é DC. No ano 68 DC. Quando os exércitos romanos, dirigidos por Séstio, situaram Jerusalém e colocaram seus estandartes dentro da área sagrada que se estendia mais além dos muros do templo, profanando-o. Então teve uma profanação do templo no ano 68 depois de Cristo. Os cristãos reconheceram isto como sinal para partir de Jerusalém. E quando Séstio afastou temporariamente daquele lugar, os cristãos saíram e nenhum só cristão morreu na subsequente destruição de Jerusalém por Tito no ano 70 depois de Cristo. Olha que interessante isso. Não morreu nenhum cristão. Por quê? Porque eles entenderam o que Jesus estava falando aqui. Quando vires a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, fujam para os montes. No ano 68, eles foram cercados. Jerusalém foi cercado por exércitos romanos, que chegaram a colocar seus estandartes em uma área sagrada, que se estendia além dos muros do templo. Então, quando os cristãos viram isto, falaram, tá aí, a abominação desoladora. Os outros que não tinham esse entendimento não perceberam. Falaram, não, Deus vai nos livrar. Deus vai nos dar o livramento. E aí o que aconteceu? O Séstio, ele afastou o exército do lugar. E eles acabaram batendo em retirada por um tempo. E aí os judeus que não estavam entendendo falaram, Deus está conosco. Eles nos cercaram, mas eles foram embora. Só que os cristãos, eles entenderam que aquilo era um sinal. E eles fugiram e nenhum deles morreu. Os judeus entenderam errado. Os judeus falaram, não, eles foram embora porque Deus está conosco, então não vai acontecer nada. Pelo contrário, 2 anos depois, no ano 70, veio Tito Vespasiano e acabou com tudo. Destruiu por completo, derrubou o templo, matou milhões, espalhou os outros pelo mundo. Então uma passagem que a gente acaba entendendo também do Novo Testamento. Fora aquela passagem de João 10. Por fim, Daniel 8,14 corresponde à profanação do santuário mencionado em Daniel 11,31. Então mais uma confirmação bíblica. A gente não precisa ir para a história. Se a gente ficar só na Bíblia, a gente vai entender também. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então não foi Roma que tirou o sacrifício diário. Foi Antíoco. Certo? Isso está confirmado aqui em Daniel 11:31. Sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, que foram os 2.300 sacrifícios da tarde e da manhã. Agora vamos para os versos... Só um segundo aqui que tem uma dúvida no chat. Irmão Gilberto, esse cerco a Jerusalém tem a ver com Mateus 27 e 25? Você poderia explicar esse texto? Então, irmão Anderson, eu acabei de explicar o cerco de Jerusalém. Deixa eu pegar aqui Mateus 27. 27 e 25. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondeu todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles foram também, né? Também tem a ver, no ano 70, tanto que Jesus fala, ai das grávidas, porque o sangue, eles acabaram pagando por isso, porque foi essa geração. Aqui a gente tava no ano 30, então foi 40 anos depois. Então acabou pegando essa geração, esse juízo de Deus. Então vamos dar sequência aqui. Versículos 17 a 19 de Daniel 8.
Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. E disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O verso 19, em outras versões, na King James, por exemplo, pois ao tempo determinado será o final, na Almeida Corrigida Fiel, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então a gente tem que ter consciência de que o tempo determinado do fim não é o mesmo que o fim dos tempos. A profecia não está falando do fim dos tempos, da volta de Jesus. Ela está falando que vai ter um tempo determinado para o fim daquela assolação. Certo? Então, antes refere-se ao fim do período particular associado com esta profecia. A gente não pode desassociar o que está sendo falado em um verso do restante da profecia. Ele está falando justamente daquele acontecimento local que seria em Israel por aquele período. Então não adianta você pegar o verso isolado e falar: não, agora está falando do fim dos tempos. Não. Está falando do tempo determinado para o fim da assolação. Então, neste caso, é indicado claramente o fim da ira de Deus, a saber, das aflições que foram permitidas sobrevir ao povo judeu. Porque Deus, ele pune por um tempo. Ele puniu o povo dele por um tempo. Comparemos a profecia do templo de Daniel 8 com a profecia do templo em Daniel 11. O tema de cada passagem é o mesmo. Daniel 8 está expandido em Daniel 11. Em cada um deles, um poder blasfemo e conquistador vem contra o povo do Pacto Santo. Em ambos, o príncipe do pacto, seu santuário e os adoradores são derrubados. Em ambos se promete que essa iniquidade não prevalecerá para sempre, porque Deus decidiu vindicar a seu povo e a verdade e derramar sua indignação sobre o opressor idólatra e perseguidor. Essa vindicação sem demora não há de ter lugar senão ao tempo do fim, ou seja, depois dos 2300 dias, entre aspas, né, que seriam as tardes e manhãs, que equivalem a 6 anos, vou colocar aqui 6 anos, 3 meses e 20 dias, que nós vimos acima e fizemos as contas. Então nós já vimos aqui essa passagem de Daniel 11, 35 e 36. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim. Viu? Até o tempo do fim, não até o fim dos tempos. Porque se dará ainda no tempo determinado. No tempo determinado, está muito claro. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Depois vocês vão ver como ele morreu. Que morte terrível que ele teve depois que ele cumpriu o propósito divino. Nenhum homem pode se engrandecer diante de Deus. Só fazendo um parênteses. Vocês lembram o que Deus fez com Nabucodonosor? Nabucodonosor começou a se exaltar. Olha o império que eu construí, olha tudo isso, porque eu sou poderoso, porque eu mando, desmando. Ele começou a se exaltar lá na Babilônia. E veio um recado para ele. Mas ele continuou. E aí o que Deus fez com ele? Vocês lembram aí? Coloca no chat o que Deus fez com Nabucodonosor para humilhar ele, para colocar ele no devido lugar. Vamos ver quem que lembra aí primeiro e coloca no chat. Ele ficou um período... Vamos ver aí quem coloca. Parece que deu uma travada no chat. 200 pessoas com a gente. Fez comer capim. Então. Pior que foi. Ele ficou 7 anos se comportando e agindo como animal.
Ficou na floresta, agindo como animal e literalmente ele comia capim durante esses 7 anos. Aqui o Anderson Ban também pastou como animal. Então, às vezes a pessoa ela se acha toda poderosa, tem cargos, status, mesmo no meio religioso, né? Mesmo no meio religioso, alguns se colocam em pedestais. A gente vê muitos pastores sendo aplaudidos. Aqui, ó, Wagner Cardoso se tornou como animais. The World's Flat Forever, pastor como animal. Questionamento, fez virar animal. Exatamente. Transformou ele numa fera, numa besta. Ficou louco. É isso, o pessoal tá afiado aí no chat. O Jean Filho brincou que virou Globaloid. Não, brincadeira. A gente respeita os nossos opositores bolistas. Respeita, mas quer que eles acordem, né? A gente quer o bem deles. O Carlos Alberto falou, ele foi o primeiro lobisomem. Praticamente, né? Só que pelo menos ele comia capim, não mordia ninguém. Então é isso. A gente vê muitos pastores que são verdadeiras celebridades. Eles chegam, são aplaudidos, em pé. As pessoas são, nossa, todo pomposos. Mas para Deus, todo mundo é pequeno. Aquela visão de Ezequiel, né? Deus ele nos enxerga como pequeninos gafanhotos. E aquele que quer ser o maior, que seja o menor. É tudo ao contrário, né? A gente tem que servir, para no reino de Deus poder estar entre os maiores. Mas sempre tem que se colocar como o menor. E hoje eu entendo isso cada vez mais claro, né? Então a gente vai ver o que ele fez com esse rei poderosíssimo, que derrubou até as estrelas dos céus, né? Derrubou até o sumo sacerdote. A gente vai ver o que aconteceu com ele daqui a pouco. Então vamos examinar a seguir a explicação do anjo Gabriel nos versos 20 a 23. O carneiro, voltando lá pro início, né? O anjo começa a explicar para Daniel. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Então Daniel 8:20. Quem estava discordando de mim? Da onde você tirou isso? Quem disse que esses 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, né? O pessoal tinha um ou outro discordando. É que ele não leu o capítulo até o final, porque no próprio capítulo tá falando. Então o carneiro de 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Ou seja, Alexandre o Grande, não teve outro. Não tem como a gente sair disso. Não tem como a gente inventar, tá? Então Alexandre o Grande, ele foi um rei grego antigo da Macedônia, nascido em 356. Sucedeu o rei Felipe II, no trono com 20 anos de idade apenas. Passou a maior parte de seus anos no poder em uma série de campanhas militares sem precedentes através da Ásia e Nordeste da África. Até os 30 anos havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito ao Nordeste da Índia. Morreu invicto em batalhas e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele morreu invicto em batalhas. Só que ele morreu cedo. Durante sua juventude, Alexandre foi orientado pelo filósofo Aristóteles até os 16 anos. Olha que interessante. Depois vocês podem ler sobre ele aqui. Quebrou o poder da Pérsia em uma série de batalhas decisivas. Mais notadamente as batalhas de Ipso. Deixa eu corrigir aqui. De Ipso e Guagamela. Em seguida derrubou o rei persa Dário III. Ele que derrubou o Dário III. Conquistou a Pérsia em sua totalidade. Neste ponto, seu império se estendia do mar Adriático ao rio Indo. Depois, no verso 22, os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Só um instante aqui para tomar uma água, garganta pegando um pouquinho.
Pronto, deu uma renovada aqui. Então nós temos primeiro o grande chifre do bode peludo, que é o primeiro rei. Tá escrito aqui em Daniel 8:21. Depois nós temos 4 chifres que tomaram o lugar dele. São 4 reinos que surgiram da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Isso está na própria Bíblia, tá? Não está em apócrifo não, está em Daniel 8:21, Daniel 8:22. E quais são esses reinos? Os reinos dos sucessores de Alexandre após a Batalha de Ípso em 301 a.C. O Alexandre ele morreu aos 32 anos de idade, subitamente, sem deixar qualquer herdeiro ou sucessor. Morreu de repente, Deus o levou. E depois nós temos os reinos, vou resumir aqui para vocês. Então tem o reino de Cassandro, o de Lisímaco, o Seleuco e o de Ptolomeu I. O Antíoco ele veio desse reino aqui, Seleuco, que eu mostrei para vocês o mapa. Esse amarelo, que é o maior. Tá vendo? Tá bem pequenininho aqui, reino de Seleuco. Tá escrito na legenda em amarelo. Então ele veio, o chifre pequeno veio desse. Olha que interessante, o verso 23 agora. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Então, no final desses 4 reinos, vai surgir um rei de duro semblante. É um rei, pessoa mesmo, não é Roma. Não tem como ser Roma. É um rei pessoal, mestre em astúcias. No verso 23, descobrimos que o poder do chifre pequeno surgiria ao fim de seu reinado. Isto se refere aos últimos tempos das 4 divisões do Império Grego, pouco antes de serem conquistados por Roma. Então foi antes de Roma. As 4 divisões começaram na Batalha de Ípso no ano 301 a.C. O reino da Macedônia caiu no ano 168 a.C., o de Cassandro no 146, os dos Seleucidas, sobre o qual governava Antíoco, no ano 65 a.C., e o de Ptolomeu durou até o ano 30 a.C., depois que Roma dominou. Considerando que o reino quádruplo deixou de existir quando a Macedônia caiu no ano 168 a.C., a profecia requer que o chifre pequeno surja pouco antes deste ano. Antíoco reinou do ano 175 a.C. até 164. Isso bate com a história que a gente viu. Que em 64 ele foi derrubado aqui, ó, pelo exército formado por Judas Macabeu. Tá batendo exatamente, tá vendo? Tô aqui na história agora. Então, um breve resumo. Primeiro surge o chifre grande, que é Alexandre. Ele governa por um tempo e é destruído. Ele morre com 32 anos. Seu império se divide em 4 novos, que são os 4 chifres que surgiram daquele chifre grande quebrado. E o chifre pequeno ele aparece em cena depois dessa divisão. O chifre pequeno ele surge de um desses 4. Então tá muito fácil de entender. Um acontecimento depende do outro e podemos seguir o curso deles através da história. Agora consideremos cuidadosamente a seguinte cronologia. Alexandre morreu no ano 323 a.C. O império de Alexandre se dividiu no ano 301 a.C., naqueles 4 que nós vimos aqui. E as 4 divisões do império de Alexandre foram absorvidas por Roma. Depois entra o Império Romano. Olha essa descrição aqui que interessante. John Hill, em An Exposition of the Bible, escreveu. Esse foi um escritor, se eu não me engano, britânico. Em meados de 1600, mais ou menos, ele tem um trabalho sobre a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Olha o que ele escreveu, que interessante. Ele, Antíoco, era duro de semblante, como se pode traduzir, um homem insolente e descarado, no qual não havia nem vergonha nem temor, nem respeitava nem a Deus nem aos homens. Cometia os mais atrozes crimes de maneira mais pública, e em particular era atrevido e insolente em suas blasfêmias contra Deus e a verdadeira religião,
e também pode significar que era cruel, bárbaro e desumano, especialmente para os judeus, como o prova abundantemente sua perseguição contra eles. E o fato de que era entendido em enigmas, que sabia tanto propor como resolver, mostra que era sagaz e astuto, bom e conhecedor em artes e táticas malvadas, possuía a arte de bajular e enganar os homens. Foi por meio do engano e da astúcia que obteve o reino de seu sobrinho, por meio da malvada arte da persuasão, que dominava, seduziu a muitos dos judeus para que renunciasse à sua religião e abraçasse o paganismo. E era tão hábil em políticas malvadas que sabia ocultar seus próprios desígnios e penetrar nos secretos alheios, segundo Jaquíades, era destro na arte da magia e da astrologia. Então ele era muito sagaz. Ele conseguia convencer as pessoas. Ele era um completo psicopata, né? Mas ele conseguia manipular muito bem. Ele tinha a arte da manipulação. Agora vamos seguir com a explicação de Gabriel, da visão no verso 24. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Olha que interessante. Mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. As calamidades que atraiu sobre os judeus eram por direção e disposição divinas. Este grande poder lhe foi dado para que fosse instrumento nas mãos de Deus para castigar os judeus por seus pecados. Lembrando que até Satanás ele é usado como instrumento na mão de Deus. Então Deus ele usa ímpios muitas vezes para juízo. Às vezes Deus permite que uma nação tenha um governante muito ruim porque aquela nação está em grande desobediência. E às vezes a nação ela tem um governante melhor porque ela tem muitas pessoas tementes a Deus. Então, o próprio Deus deu todo o poder para esse rei ímpio. Uma situação semelhante ocorreu muito antes na história de Israel, quando Deus enviou Elias a ungir um rei sírio, em 1 Reis 19:15, que mais tarde faria estragos a um Israel rebelde. Que a gente vê em 2 Reis, capítulo 13, do 3 ao 22. A maneira pela qual Antíoco arrasou a santa cidade e massacrou a muitos hebreus é um notável cumprimento da profecia de que provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. E o anjo Gabriel continua explicando aqui no verso 25. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Olha que interessante. Ele recebeu o poder de Deus para causar todo esse estrago e ele seria destruído, mas não em uma batalha. Ele não seria derrotado por homens. Nenhum homem conseguiu feri-lo, muito menos feri-lo de morte. A gente vai entender como que ele morreu e que forma terrível que ele morreu. Já estamos chegando aqui no clímax do capítulo, né? Já estamos no verso 25, que é praticamente o último. Depois nós temos mais 2 versos, que é Deus mandando Daniel selar a visão e ele ficando exausto e depois voltando aos trabalhos. Então a gente chegou aqui finalmente no verso 25. Deixa eu dar uma atenção para o chat. Quem chegou depois, se puder deixar o like para que a live chegue para as pessoas que vão assistir depois. Meus cumprimentos aí para o irmão Marcelo JS, da Igreja de Deus de Belo Horizonte. Boa noite, irmão Marcelo. A paz seja com todos. Atrasado, mas prestigiando esse estudo maravilhoso. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda a irmã Sofia Lopes, Matheus Gabriel.
Este canal é uma mina de conhecimento. Graças a Deus, né? O Gabriel Donato tá falando, confira a sua inscrição, ative o sininho das notificações e deixe o like. Às vezes a gente tem que ativar e desativar o sininho, né? Pra ele voltar a funcionar. O irmão Hélio José de Macedo, que rufe os tambores. Agora é o fim desse cara, desse chifre pequeno aí do Antíaco Epifânio. Vamos ver como que foi o fim deles. Matheus Gabriel, palmas para o Criador por nos colocar com pessoas que querem nosso bem. Amém, amém. Sidney Gonçalves, transformou em animal por 7 anos. Não, isso foi com Nabucodonosor. Isso foi com Nabucodonosor. Com o Antíaco foi pior. Junior Fearless, isso tem muita coerência, bate perfeitamente. Sim, a gente não tem outra interpretação. Você indo pela Bíblia, pela própria Bíblia, que é o que importa, você já não consegue achar outra interpretação. Aí você vai pra história, confere. Pra apócrifos historicistas, confere também. Só um instante. Vou mandar aqui Elemar C. Freitas. Manda um alô pra minha esposa. Um alô pra esposa do Elemar C. Freitas. Ele não colocou o nome dela, mas ela que sinta-se cumprimentada aqui. Lulu Melo, ótima live, obrigado. Zilpa Melo, ótimo estudo bíblico. Toda glória ao Criador dos céus e da terra. Todo mérito pertence a Deus, né? Ao Espírito de Deus que nos inspira. E não a nós. Nós somos meros instrumentos na mão do Senhor. Por isso, ao Senhor Deus, toda a honra e toda a glória seja dado para sempre. Voltando aqui. Então vou ler de novo, que é o último verso aqui da profecia. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A profecia diz que Antíoco destruirá muitos que nele confiam. Isso se refere à sua política de conservar sempre a aparência de amizade em relação aos que querem destruir. Totalmente psicótico, né? Ele se fingia de amigo íntimo daqueles que ele queria destruir. Deste modo, podia melhor levar a cabo seus propósitos, enquanto seus inimigos estavam confiantes. Ver Notes on Daniel de Albert Barnes. A profecia diz também que será destruído, mas não pelo poder dos homens. Esta é uma espantosa profecia que indica como morreria Antíoco. Note-se como cumpriu esta profecia. Estão preparados aí para saber como que ele morreu? Está registrado no livro de Macabeus, 2 Macabeus 9. Então vamos lá. E também Macabeus... 2 Macabeus. Vou deixar aqui a referência para vocês. Tomar um gole de água para ler tudo isso aqui, mas é um negócio impressionante. Mas o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o castigou com uma peste incurável e invisível. Pois, tão logo havia pronunciado essas palavras, lhe sobreveio uma dor nas entranhas que não lhe saía e um penoso tormento de suas partes internas. Então, logo depois que ele se gloriou, veio uma dor terrível nas entranhas que não saía e um penoso tormento de suas partes internas. Tudo isso era o mais justo, porque ele havia atormentado as entranhas de outros homens com muitos e estranhos tormentos. Sem demora, não cessava de vangloriar-se, e estava todavia cheio de orgulho, respirando fogo em sua ira contra os judeus e ordenando-lhes apressar a viagem. Sucedeu, contudo, que caiu da carruagem. Mesmo com essas dores, ele estava ainda com orgulho. Mesmo com essas dores. Aí olha o que aconteceu. Sucedeu, contudo, que caiu da carruagem que sacudia violentamente. Caindo, pois, todos os membros de seu corpo ficaram muito doloridos. E assim, o que pouco antes pensava que podia dar ordens à beira-mar, era orgulhoso mais além de sua condição, e pesar as altas montanhas numa balança, foi lançado ao solo e levado em uma maca ao lombo de um cavalo, mostrando a todos o manifesto poder de Deus. Então ele já começou a andar de maca, ele era carregado.
de tal maneira que os vermes saíam do corpo deste homem ímpio, e enquanto vivia em aflição e dor, sua carne caía. Olha que coisa terrível. Enquanto vivia em aflição e dor, sua carne caía. E a imundícia de seu fedor era repulsiva a todo o seu exército. Então, começou a sair vermes de dentro dele, das entranhas dele, que você via aqueles vermes saindo, a carne dele apodrecendo, e o cheiro dele era tão ruim, mas tão ruim, que o exército dele, os homens dele não conseguiam se aproximar mais dele. Olha que coisa tenebrosa. E por causa de seu fedor intolerável, ninguém podia suportar transportar o homem, que pouco tempo antes pensava que podia alcançar as estrelas dos céus. Então os soldados dele, os homens dele, não conseguiam mais nem transportar ele, não conseguiam mais carregar ele na maca, porque ele estava todo podre, todo cheirando a carniça mesmo. Então o infectado começou a abandonar seu grande orgulho e vir ao conhecimento de si mesmo por meio do chicote de Deus, enquanto sua dor aumentava a cada momento. E quando já não podia suportar seu próprio fedor, ele mesmo não aguentava o cheiro dele. Ele vomitava com o cheiro dele. E quando já não podia suportar seu próprio fedor, disse essas palavras: há que submeter-se a Deus. Um homem mortal não deve considerar-se a si mesmo, orgulhosamente, como se fosse Deus. Quem diria, hein? O próprio Antíoco Epifânio, que achou que ia alcançar as estrelas, ele acabou confessando. O mesmo que aconteceu com Nabucodonosor, né? Há que submeter-se a Deus. Um homem mortal não deve considerar-se a si mesmo orgulhosamente, como se fosse Deus. Aí sim, no final, né, caiu a ficha dele. Assim, o assassino e blasfemo, havendo sofrido, dolorosamente enquanto suplicava a outros homens, morreu uma morte miserável em um país estranho nas montanhas. Então foi dessa forma que Antíoco, o chifre pequeno que surgiu de um dos 4 chifres, morreu. Vocês estão vendo o que acontece com quem quer se exaltar acima de Deus, né? Com quem quer colocar o seu orgulho. Tem um complemento aqui, Albert Barnes acrescenta: todas as declarações de sua morte pelos autores dos livros dos Macabeus, por Flávio Joséfo, por Pólibo, por Q. Cursino e por Arriano, concordo em representá-la como acompanhada de cada uma das circunstâncias de horror que muito bem pode supor-se estarem presentes numa partida deste mundo, e tendo todas as marcas distintivas do justo juízo de Deus. A divina predição de Daniel de que sua morte seria não por mãos humanas, no sentido de que o instrumento não seria humano, senão que sua morte seria infligida diretamente por Deus, se cumpriu plenamente. Então Deus deixou muito claro que era ele que estava matando esse rei. Uma doença que surgiu subitamente, do nada, né? Como a gente costuma dizer. Então Deus deixou muito claro o poder dele. A Bíblia fala em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 10, 30, mais ou menos. Deixa eu pegar aqui. Porque Deus, ele não é apenas amor. Deus é um Deus de justiça e de juízo. Então, um alerta aqui para nós pecadores, né? Deixa eu pegar uma versão mais simples. É uma passagem dura, mas que a gente tem que refletir. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificada,
e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Se humilhar diante de Deus. O irmão Eli falou: meu Pai eterno, só de imaginar já deu pra sentir. A gente tem que largar o nosso orgulho, fazer aquela oração: não seja feita a minha vontade, pois a minha vontade é corrompida. E seja feita a tua vontade, Pai, pois a tua vontade é justa, reta, perfeita e agradável. Nós estamos, irmãos, chegando no final dos tempos, literalmente. A volta de Jesus, ela está muito próxima. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos estudar a Bíblia e ver o que Deus quer de nós. Vamos orar e perguntar para Deus o que Ele quer de nós, para Deus nos usar. A passagem que apareceu hoje na Bíblia, ela fala, na Bíblia Online, interessante aqui. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Deuteronômio 16:17. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. 2 Coríntios 8:12. Então cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, mas a gente tem que querer servir a Deus. A gente tem que querer. Tem que pedir para ser usado, para trabalhar na obra, porque os trabalhadores são poucos. A seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. O senhor Sabeli falou: essa live está sendo muito divertida, gostei muito. Na minha opinião, uma das melhores do canal. Louvado seja Deus, que Deus continue dando sabedoria a ti. Obrigado. É uma live assim, para instrução, né? E para entendimento também. Uma live sobre escatologia, profecia, uma profecia que se cumpriu, mas que ajuda a gente a entender várias coisas da Bíblia. Não é porque aquela profecia se cumpriu que a gente não vai estudar, porque isso vai abrindo o entendimento. Depois eu quero trazer para vocês Daniel 7. Pretendo trazer para vocês Daniel 7, que aí é voltado para todo mundo. E a gente vai entender onde a gente está, que reino que a gente está agora. Daniel 2 também, a estátua. Wagner Cardoso, aprendi muito esta noite. Todos nós, né? Todos nós estamos sendo edificados, desculpa. Deus não poupou nem os anjos, Fernando Tavares, exatamente, né? Tem anjos aprisionados, a gente vê no livro de Judas, aguardando o dia do juízo. E os eleitos, eles vão julgar os anjos caídos, a Bíblia fala isso. Deixa eu ver se eu acho. Julgar os anjos. Aqui, ó. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6:3. Os anjos caídos que estão aprisionados. Livro de Judas. Que só tem um capítulo aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu mudar a versão. Certo dos homens. Cadê? E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, Deus não poupou muitos anjos também que se rebelaram. A gente tem que fazer a vontade do Senhor. A salvação é pela graça? A salvação é pela graça. Só que a gente tem que estar debaixo da graça. Porque nós vimos aqui no Novo Testamento, né? Acabamos de ler em Hebreus que nós podemos acabar profanando o Espírito da graça. Insultando. Deixa eu colocar aqui de novo, Hebreus 10. Aqui, ó.
de quanto maior castigo cuidas vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Nós não podemos continuar pecando deliberadamente de modo a afrontar, a agravar o Espírito da graça, porque senão a gente cai da graça. Então essa pregação do sistema, não, a gente não tem que fazer mais nada, tá todo mundo salvo debaixo da graça, não é verdade. Não é verdade isso. A gente tem que fazer a vontade de Deus para estar debaixo da graça, senão vai cair naquilo lá, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, acho que é Mateus 7, né? Se eu não me engano. Senão a gente vai cair nisso aqui, ó. Mateus 7. Será que é essa? Ou eu tô confundindo? Não, é aqui mesmo. Ele fala, ó, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha, eles fizeram maravilhas, são crentes. Então, fizeram maravilhas em nome de Jesus, são crentes. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Então nós temos que estar praticando, nós temos que estar tentando andar como Jesus andou. É claro que a gente não vai conseguir se livrar totalmente do pecado. Mas se a gente estiver se esforçando, como ele fala em Lucas 13, se a gente estiver se esforçando, quando a gente pecar, quando a gente cair, Jesus vem advogar em nosso favor. Só que se a gente falar, não, eu estou debaixo da graça, posso viver como eu quiser, aí ele não vai vir em nosso favor. Porque o Senhor Jesus, ele manda se esforçar. Lucas 13. Essas passagens a gente tem que decorar mesmo. Cadê? Que ele fala para se esforçar, muitos tentarão. Tem a parábola aqui do homem da figueira. Cadê? Só deixa eu ver. Acho que é depois dessa parábola aqui. Ele conta algumas parábolas. Aqui, ó. Ele disse, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu, porfiai, se esforcem, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Deixa eu pegar na NVI para vocês verem mais claramente. Versículo 24. Olha o que Jesus fala, respondendo à pergunta. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. São crentes, eles criam em Cristo. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Vocês, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então a gente tem que se esforçar muito para imitar Jesus, tentar andar como ele andou. Não estou falando para ser perfeição absoluta. Eu estou dizendo o que Jesus disse. Se esforcem para entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão, muitos crentes tentarão e não conseguirão. O ateu não vai tentar. Ele está falando dos crentes, dos que creem em Cristo. Certo, pessoal? Boa noite para o irmão Jorge Pimenta. Significado de praticar iniquidade é permanecer naquele pecado reiterado, né? Aquela pessoa que não se incomoda de estar sempre pecando, não se arrepende, não ajoelha, não pede perdão, não se esforça para parar. Vamos supor, a pessoa tem... Um exemplo só, tá? A pessoa tem um problema com pornografia.
Ela tá vendo lá todo dia pornografia. Ela não se esforça pra largar aquele problema, pra cortar aquele problema. Anderson Urban, você acha que um dia os exércitos do anticristo entrarão nas casas das pessoas que queimarão nossas bíblias? Não, o anticristo é o papado, né? O que vai acontecer é a pessoa não ter mais tempo para ir atrás da palavra, do azeite, do Espírito de Deus. Parábola das 10 virgens. Quem pode causar a perda da nossa salvação somos nós mesmos, né? Se a gente demorar muito para se edificar. Parábola das 10 virgens. Depois a gente pode fazer uma live sobre isso. A gente vai alternando escatologia com parábolas. É um assunto gostoso também de falar. Aqui, ó. Jean Filho colocou, 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória de seu poder. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. A gente tem que obedecer ao evangelho, não só achar que é linda a pregação. Ah, Deus é amor, Jesus é amor, milagres maravilhosos, tudo bem. Mas tem a parte da obediência. Os teus deveres, né? Não devemos seguir a homens, fazer mestres para nós mesmos. Eu não quero ter nenhum seguidor, eu quero poder pregar a palavra fielmente. E aí as pessoas que forem tocadas pelo Espírito de Deus virão ouvir. Mente aprendiz. Irmão Gilberto, rogo ao Criador Eterno que multiplique as bênçãos em tua vida e em tua família. Obrigado por compartilhar conosco as bênçãos que tem recebido do Criador Eterno. É minha obrigação, irmão. É o mínimo que eu posso fazer, é compartilhar. É o mínimo que eu posso fazer. A gente tá junto. Eu espero que a gente possa estar cada vez mais unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo batismo, que a gente esteja, que a verdadeira igreja de Deus ela esteja cada vez mais unidas, sem separações, sem panelinhas, a gente tem que trabalhar para essa união, porque não existe o reino do norte, o reino do sul, o reino do leste, é um povo, né? Não tem mais gregos, não tem mais judeus, não tem mais gentios. O apóstolo Paulo fala isso. O povo de Deus não tem mais isso. Gregos, judeus, é um povo só. A gente tem que estar unido. Tá bom, irmãos? Então nós vamos ficando por aqui. Já estamos com 2 horas de live. Quero agradecer a presença e a participação de todos. E desejar que vocês fiquem na paz e na proteção do Eterno. Até a próxima quarta-feira, que nós traremos mais um pouco da palavra de Deus. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.